É com muita alegria que estamos aqui em nossa sala de aula improvisada para mais um estudo da lição bíblica através do canal da Igreja Batista Projeto Viver em Cristo em nossa EBD online. Enquanto durar a quarentena, nós estaremos fazendo uso deste canal e agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Muito obrigada também a vocês que abrem as suas portas para nos receber e para juntos estudarmos neste domingo tão especial, que é o domingo de Páscoa, estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar conversando sobre a terceira virtude da Igreja do Senhor, da Igreja de Cristo. Nós, semana passada, estivemos estudando sobre a esperança. Foi feito um convite a você para navegar nas águas da esperança. E o meu desejo é que a semana tenha sido uma semana de esperança, onde as promessas do Senhor tenham se cumprido em sua vida. E uma semana em que você pôde também esperançar, realizando aquilo que foi possível a você realizar. Hoje nós vamos estar falando sobre o amor. E eu quero começar a nossa aula com a leitura do texto que Paulo escreve aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 13. É um hino ao amor cristão. Esse texto já foi cantado e decantado por poetas e músicos. Um texto muito importante para a Igreja do Senhor. Convido a você para abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Eu farei a leitura aqui, será uma leitura feita na tradução da linguagem de hoje. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Poderia dar tudo o que eu tenho, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor, ele é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança e sentia como criança. Pensava também como criança. Mas agora eu sou adulto. Parei de agir como criança. Agora o que vemos é como uma imagem perfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Texto maravilhoso que Paulo escreve e que nos dá base para estudarmos sobre essa virtude tão importante. E eu quero falar com vocês
a respeito de uma declaração de amor, mas também de um chamado para agir. Essa será a lição de hoje. Vamos refletir sobre isso. Essa declaração de amor não será uma declaração qualquer, porque é uma declaração que tem a sua origem na eternidade. Quando eu estava estudando, pesquisando a respeito do amor, eu encontrei alguns textos muito interessantes, e um deles foi sobre o Congresso de Lausanne de Evangelização. Em 2010, um grupo de um pouco mais de 4.000 pessoas, líderes evangélicos, estiveram reunidos na cidade do Cabo, na África do Sul. Eram pessoas de vários países, na verdade 198 países, e ali estiveram por alguns dias conversando sobre a evangelização mundial. Era o terceiro congresso. Os 2 primeiros já haviam acontecido, quando foi estabelecido um pacto de evangelização. Mas nesse terceiro foi falado de um compromisso. De um compromisso com a evangelização. E o interessante é que esse pacto, esse compromisso, ele foi tecido, ele foi confeccionado, construído, tendo como base a palavra amor. E aí eu trouxe um pedacinho do registro desse compromisso. Como Deus é amor, o amor permeia todo o seu ser e todas as suas ações. Reconhecemos que quando afirmamos nossas convicções e o nosso compromisso em termos de amor, estamos assumindo o mais básico e o mais difícil de todos os desafios bíblicos. Será muito bom trazermos à memória a forma como o amor de Cristo nos alcançou para em seguida renovarmos o nosso amor por Ele. Nesse congresso, os irmãos que ali estiveram conversaram sobre isso e concluíram que não podiam falar nada sem que primeiro se lembrassem daquilo que foi feito por eles, da manifestação do amor de Deus por cada um deles. E seria esse amor esse amor de Deus que gerou no coração do nosso Deus o plano da salvação. Foi impulsionado por esse amor que o nosso Deus arquitetou o plano de salvação para a humanidade. Por isso eu digo que essa declaração de amor, que tomou forma no plano de salvação, aconteceu na eternidade. E aí eu fiz aqui um pequeno gráfico para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor. Deus, ele nos amou primeiro. A palavra nos fala isso. Em 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque Deus nos amou primeiro. Mas ele amou quem? Amou a mim, amou a você. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Então eu posso até falar esse verso substituindo a palavra mundo pelo meu nome. Você também pode fazer isso. Diga assim, porque Deus amou o mundo, ou porque Deus amou a Sheila Souza, porque não é qualquer Sheila, mas a Sheila Souza de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para morrer pela Sheila Souza, a fim de que ela creia e tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus, então, a manifestação deste amor, a personificação desse amor, era o próprio amor em movimento. Eu costumo dizer que o amor é uma ação em direção ao outro. Jesus estava sempre em movimento. E foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Está escrito em 1 João 4,9. E o Senhor Jesus, ele manifestou esse seu amor. E aí deu origem à igreja. Porque a igreja, ela é formada por pessoas redimidas e alcançadas por esse amor. Alcançadas pelo amor de Deus e pela sua graça e redimidas pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus foi o suficiente
para nos trazer de volta para Deus. E todos aqueles que compreendem a grandeza desse amor e o aceitam e entregam as suas vidas, arrependendo-se dos pecados, entregam as suas vidas ao Senhor, esses constituem-se a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Então, e essa igreja, ao ser alcançada pelo amor de Deus, ela recebe um chamado, ela recebe uma missão para agir. Agora é preciso passar adiante, falar desse amor para todos os outros, para todos aqueles que ainda não fazem parte desse corpo. E esse chamado, essa missão, ela independe do seu cargo ou da sua função. Você só precisa ser servo para estar assumindo este lugar. Hoje, movida por essa declaração, por esse compromisso de evangelização, me senti até motivada de colocar esta camisa. Não é a camiseta do nosso projeto, é a camiseta de Missões Mundiais da Denominação Batista, que esse ano tem como slogan: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Somos movidos a isso. O amor de Deus que nos alcançou nos move, nos impele a ir em direção ao outro e a dividir com esse outro o amor de Deus. E de pregar ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A Igreja do Senhor, que estava junta, que perseverava em oração, que tinha comunhão, falando da igreja primitiva, recebe esse chamado. É preciso dividir com outros essa palavra, esse Evangelho, esse amor. Porque o amor de Cristo é que nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram por um. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O nosso amor por Deus é resultado, é consequência do amor dele por nós. É a resposta que damos a ele ao aceitarmos e entendermos a grandiosidade deste amor. E entendemos que o Senhor Jesus, ele morreu por todos, porque nos tirando daquela condição de mortos. Tem uma canção que fala que ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Esse amor, essa declaração, como eu disse, que tomou forma no plano de salvação de Deus para a humanidade, traz consigo, essa declaração traz consigo também um chamado para agir. A declaração aconteceu na eternidade, mas o chamado é para agir agora. Nós vivemos num mundo em que as mudanças são feitas muito rapidamente. Hoje vivemos um momento assim, que temos que nos reinventar a cada dia, diante desse cenário de pandemia de Covid-19. Tivemos que readaptar-nos em uma nova rotina, mudando a nossa forma de agir, o nosso comportamento. Mas existem algumas coisas que vão passar anos, que situações, adversidades vão acontecer, mas que não mudarão essas verdades. E que são essas verdades, são elas que fornecem para nós combustível para continuarmos nesse raciocínio bíblico e nos movendo em direção aos outros. Primeira verdade é que os seres humanos, a humanidade está perdida. Os anos vão se passar, os séculos se passarão, mas essa verdade continuará. A segunda verdade é que o Evangelho é a boa nova. Se há uma forma
da humanidade sair dessa condição de perdição é o Evangelho. Não existe outro. Ele é o caminho. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a terceira verdade é que a missão da igreja continua. O mundo, a humanidade continua perdida. O Evangelho é a solução, é o caminho. E a missão da igreja continua, porque a missão da igreja é apontar para essa humanidade esse caminho, é apresentar a ela o Senhor Jesus. Então, eu fiz um gráfico também aqui para a gente estar pensando e entendendo melhor isso. O nosso amor, eu posso dizer que ele é um tríplice amor, porque nós amamos, o nosso amor é por todo o Evangelho. E temos razão para isso. Amamos o Evangelho, porque em Romanos 1,16 Paulo escreve: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Se há uma solução para este mundo perdido, para essa humanidade decaída, é o Evangelho do Senhor Jesus. O outro amor é que o nosso amor é por toda a igreja. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Amamos a igreja porque ela representa o corpo de Cristo, da qual fazemos parte, e cujo cabeça é o próprio Cristo. Mas nós amamos também o mundo. O nosso amor é por todo o mundo. Diz o Salmo 24, versículo 1 e 2: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. O mundo é criação de Deus e todos aqueles que vivem nesse mundo pertencem, são criaturas do Senhor, foram criados por Ele. Por isso, todos precisam ser alvos do nosso amor. E quando a gente pensa em amor, eu continuei a minha pesquisa, continuei procurando o que eu queria entender cada vez melhor e trazer para os irmãos conteúdo e conhecimento nesta lição. E aí eu me deparei com a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela traz em seu registro os afetos e orientações do velho apóstolo Paulo à igreja do Senhor. Paulo estava em final de carreira quando escreve essa carta. E nela ele se apresenta muito mais afetuoso e menos didático. Talvez porque não tenha tido um motivo assim de correção para aquela igreja, como foi em Coríntios, quando ele escreve, porque havia desvio doutrinário. Não, ele escreve aos Efésios e ele tinha um propósito. Ele queria ensinar aos cristãos a maravilha e as implicações práticas de ser igreja de Cristo, de acordo com o registro da Bíblia de Genebra. Esse é o propósito da carta de Paulo. Ou seja, é nos levar a pensar e a refletir no cristianismo e nas suas relações, nas relações interpessoais que existem. Como igreja, nos relacionamos o tempo todo, uns com os outros. Os membros se relacionam, que fazem parte desse corpo, e nos relacionamos também com o mundo, com os outros que ainda não fazem parte desse corpo. E vamos apenas nos situar no cenário. Qual era o cenário do mundo quando Paulo escreve essa carta? Ou como estava Paulo, né, quando escreve essa carta? Provavelmente, de acordo com os registros e as pesquisas contidas na Bíblia de Genebra, tenha sido escrita quando Paulo estava em prisão domiciliar, em Roma. E ele escreve então essa carta destinada aos irmãos de Efésios, à igreja de Éfeso, mas que depois também foi
passada para todas as igrejas e chegou até nós, como Igreja de Cristo. Foi o lugar onde Paulo ficou mais tempo. Talvez por isso nós encontramos aí mais afeto, né, do apóstolo Paulo. Ele tenha tido, por ter uma permanência mais longa ali, tenha tido mais oportunidade de se relacionar com as pessoas, consolidar laços de amizade, laços de irmandade. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, estava situada na Ásia Menor, que é a Turquia, na Turquia hoje. E ela se constituía em uma cidade muito importante, porque ela era como se fosse uma ponte entre os dois extremos do Império Romano. Eu posso de repente até dizer que, não sei se eu pode, mas vou usar esse exemplo. É como se fosse o aeroporto de Nova York, onde pessoas do mundo inteiro chegam e transitam ali, trazendo suas ideias, suas culturas. Talvez Éfeso fosse isso. Era uma cidade muito importante para a economia e para a política ali do Império Romano. Mas também ela se tornou muito importante para a expansão do cristianismo por esse mesmo motivo. Porque pessoas iam e vinham e ali o evangelho era pregado. E aquelas pessoas que eram cansadas por esse amor, transformadas por ele, voltavam para as suas terras levando o compromisso, levando esse chamado para agir. Porque somos alcançados pelo amor de Deus, mas recebemos a missão de compartilhar, de dividir esse amor com outros. E em Efésios, na carta aos Efésios, Paulo escreve um texto muito importante e muito bonito. Ele queria que os irmãos de Efésios entendessem um pouco mais sobre o amor de Deus. E ele escreve assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 a 19. Paulo, então, ele procura colocar em dando dimensões a esse amor, porque ele entendia que, apesar de ser um amor que excede a todo o entendimento, era importante que se pensasse sobre ele, porque isso ia estabelecer e ia trazer para aqueles irmãos e para a igreja do Senhor uma intimidade com Deus. Ela poderia viver mais plenamente esse amor de Deus em suas vidas, se pudessem compreendê-lo minimamente. Então Paulo apresenta as 4 dimensões do amor de Cristo, ou podemos chamar de as 4 extremidades da cruz, uma vez que a cruz foi onde o amor de Deus se manifestou totalmente com o sacrifício do Senhor Jesus. Paulo, ele fala da altura e da profundidade. Quando eu penso na altura do amor de Deus, eu penso que Deus se estendeu até o céu para trazer o seu Filho amado. Filipenses 2, de 5 a 8, diz que o Senhor, ele se esvaziou de si mesmo, tornou-se servo à semelhança de homens, e que em forma humana ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. O Senhor Jesus, o amor de Deus se estendeu até os céus e trouxe o seu Filho para que vivesse a nossa morte, morresse a nossa morte, e assim pudéssemos ter a sua vida. E João 14, de 1 a 3, no Evangelho de João, está escrito que não devemos ficar perturbados, mas devemos crer em Deus, mas crer também no Senhor Jesus, são palavras dele, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. O amor de Deus, ele trouxe para nós a possibilidade de uma eternidade com Deus. Basta crer.
basta aceitar. Mas o amor de Deus também é profundo bastante para alcançar as profundezas do desânimo, do desespero e até da morte. O amor de Deus, ele consegue estar e nos atingir no mais profundo do nosso ser. Aonde havia desordem, o amor de Deus chega e traz ordem e arruma a bagunça, traz novidade de vida, traz esperança. Mas esse amor também, ele é largo, ele é comprido. Ele é largo porque o amor de Deus, ele é amplo, ele alcança a todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, diz Marcos, no capítulo 16, versículo 15. E ele é comprido porque ele abrange todos os tempos. Ele é extenso, ele cobre toda a extensão da nossa vida, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, está em Efésios 1:4. Também diz que o Senhor, ele não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam, porque pelo contrário, ele é paciente com todos nós, porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso, o amor de Deus, ele é comprido, ele abrange todos os tempos, ele cobre a extensão da nossa vida. Essas são as 4 extremidades da cruz: altura, profundidade, largura e comprimento. Ou as 4 dimensões do amor de Cristo por nós. E quando esse amor, quando temos acesso a esse amor, quando nos fomos alcançados por esse amor, nós somos incomodados, nós somos constrangidos a ir e a dividir com outros e a compartilhar tudo isso. Semana passada nós falamos da esperança como sendo a irmã mais frágil da fé, conforme disse o pastor Ricardo. E por quê? Porque a esperança bíblica é a expectativa daquilo que está para se cumprir, das promessas bíblicas, que pela fé cremos. E quando eu falo de amor, eu penso na solidariedade. Assim então, como a esperança está para a fé, a solidariedade está por amor. Paulo ele escreve: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo ele nos chama atenção a isso. Não dá para ser egoísta. O cristão ele precisa ter um olhar mais expandido, mais abrangente. Ele precisa olhar no seu entorno. E aí eu nessas pesquisas e nessas leituras encontrei uma frase que eu achei maravilhosa, que é a solidariedade, o braço forte do amor. É a solidariedade que me move e me faz tornar o amor concreto. Mas aí eu lembro também de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, quando Paulo escreve: poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. A solidariedade, ela tem valor se ela for movida pelo amor de Deus em nossas vidas. Eu sou constrangida por esse amor, por isso eu vou em direção ao outro. Dias atrás, a nossa igreja teve a oportunidade de exercitar a solidariedade. Com doações de gêneros alimentícios, montar 4 cestas e abençoar 4 famílias da nossa igreja. Isso é o amor de Deus, que move o nosso coração e nos faz ser solidários. Não ficamos apenas em palavras, mas agimos, atuamos. E para terminar, eu quero trazer para você um fragmento do compromisso feito na Cidade do Cabo. Esse compromisso de evangelização.
porque eu chego à conclusão que quando se fala do amor de Deus, quando eu penso no amor, eu penso no amor de Deus e penso no meu amor como resultado deste amor pelo qual fui alcançado. E lembro-me do chamado que o Senhor nos dá. E diz assim esse pequeno fragmento: renovamos o nosso compromisso de não flertar com o mundo caído nem com as suas paixões transitórias. Amamos a Bíblia como uma noiva ama as cartas do seu noivo, não pelo papel propriamente dito, mas pela pessoa que fala por meio dele. O mais elevado de todos os motivos missionários não é a obediência à grande comissão, nem é o amor pelos pecadores que estão perecendo, mas é o zelo apaixonado pela glória de Jesus Cristo. Sou movida por esse amor. O Senhor Jesus, como vimos na semana passada, Ele é a nossa esperança, a esperança de glória, porque Ele habita em mim, Ele atua na minha vida. Eu sou movida por esse amor. E para concluir, eu quero deixar com vocês a bênção registrada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 23. Quero abençoar a sua vida também. Você, membro do projeto Viver em Cristo, você que faz parte da Igreja do Senhor, espalhada aí pelo nosso Brasil. A você, eu desejo que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos vocês, irmãos, paz e amor com fé. E que a graça de Deus esteja com todos os que amam, você que ama o Senhor Jesus, com um amor que não tem fim, que seja alcançado nesta manhã pela graça do Senhor. Quero também desejar a você uma feliz Páscoa. E termino com a frase de Max Lucado, que diz que não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz. Foi o amor que Ele tem por você. Sinta-se amado e aquecido pelo amor de Deus. E constrangido também a levar esse amor adiante. Na sua fala, nas suas atitudes, no seu testemunho, em sua casa. Todos precisam perceber que você foi alcançado por esse amor. E que esse amor trouxe transformação para a sua vida.